50 dias de jejum intermitente. O que será que está acontecendo no meu corpo, na minha mente, como eu tenho me sentido, as dificuldades, tudo. Vou contar para vocês nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve e bora lá que eu vou contar tudinho para vocês. Esse aqui é o segundo vídeo que eu tô falando pra vocês sobre o jejum intermitente. Se você não assistiu o primeiro, vou deixar aqui no card. Eu fiz ele quando eu completei 32 dias de jejum intermitente e vocês, nossa, tiveram uma repercussão, gostaram tanto que eu resolvi trazer um update pra vocês desses 50 dias. Pra quem não sabe, eu tô fazendo um desafio de 75 dias de transformação em que tem vários hábitos e uma dessas tarefas é o jejum intermitente. Então, desde que eu comecei com o jejum intermitente. Comecei com 14 horas, depois passei para 16 e passei depois para 18. Já fiz 2 vezes 24 horas e vou contar para vocês como é que tá sendo. Eu continuo com as mesmas percepções que eu falei para vocês, positivas, de quando eu fiz o vídeo de 32 dias. O jejum intermitente, gente, pra mim até agora eu não vi nada de negativo, só de coisas positivas. E quando a gente aprende a fazer da maneira correta, a gente só tem os benefícios, não é mesmo? Então agora eu tenho feito uma janela, uma semana eu faço 16, outra semana eu faço 18, mas eu cheguei à conclusão essa semana de que a melhor janela para mim é de 18 horas. Pelo simples motivo da minha rotina e pelo fato de que quando eu faço 16 horas, por exemplo, eu tenho que comer às 9h30 da manhã, depois eu como às 2 da tarde e depois às 5 da tarde. Só que pra mim não faz nenhum sentido eu comer às 2h30 da tarde e depois comer às 5, porque eu tô completamente sem fome. E isso é uma coisa maravilhosa que o jejum nos traz, não é mesmo? Ele consegue nos trazer muita saciedade. Então, eu optei, acredito que esse vai ser o estilo que eu vou levar para minha vida, para minha jornada, porque eu não pretendo parar quando eu completar 75 dias de desafio. E eu vou levar a janela de 18 horas de segunda a sexta. E aí, sábado e domingo, conforme, se eu tiver alguma coisa, por exemplo, fora de casa, que normalmente no verão eu não estou em casa, na minha rotina normal, eu vou fazer de 16 horas, ou vou ter um dia da semana que eu não vou fazer a janela de jejum, porque a gente também tem que ir alternando para que o nosso corpo não se acostume e não entre em platô, né? E depois desses 50 dias, 2 coisas são as mais positivas para mim. A saciedade que o jejum intermitente traz, que não tem nada, gente, que se compare a você ter domínio e não sentir fome à toa, sem necessidade nenhuma. E a segunda coisa é a consciência que ele te traz sobre a sua alimentação, porque você só vai comer quando sentir fome. E na verdade, muitas vezes a gente não vai sentir conforme o corpo vai acostumando, e a gente vai ter que comer porque o corpo precisa. E nada paga, gente, nada paga você só comer porque o seu corpo precisa de nutrientes, precisa se alimentar e você não tá desesperada, ansiosa, querendo comer alguma coisa. Quero compartilhar também 2 coisas que eu tenho feito para potencializar o jejum intermitente na minha jornada. A primeira delas é colocar mais cardios moderados pela manhã, né, em jejum, porque quando a gente faz cardios leves a moderados em jejum, a gente potencializa a queima de gordura, mas lembre-se, é moderado. E isso é só depois que você consegue já tá acostumado com o jejum intermitente, porque nos primeiros dias você vai sentir moleza, você não vai sentir força e nem energia para treinar, mas depois que isso passa, se joga, porque se joga não, né? Faz o que você quiser, mas olha, pra mim tem funcionado. E a segunda coisa é a minha alimentação, né, gente? Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, não tem como a gente comer como um trator, comer tudo, até os rebocos da parede, mesmo fazendo jejum intermitente. Então, eu levo muito em consideração a minha alimentação e nas últimas 2 semanas eu iniciei
uma alimentação mais low carb, sabe? Não extremo, nada extremo, mas eu tenho consumido aí até 130 gramas de carboidratos. E o que acontece? Quando a gente tá em jejum intermitente, a gente tá o quê? Abaixando, tá super baixo os nossos níveis de insulina. E de uma maneira bem rápida, aqui, bem rápida mesmo, explicada, quando a gente ingere menos carboidratos, menos picos de insulina, mais gorduras a gente vai conseguir queimar, menos estocar gordura a gente vai estocar. E aí eu tô, né, potencializando o meu jejum com a alimentação correta também, né? Tô ajudando o meu corpo a manter os meus níveis de insulina lá embaixo e ingerindo mais gorduras boas, proteínas e menos carboidratos. E de tudo que eu falei pra vocês, gente, tem uma coisa que eu não posso esquecer que pra mim, de tudo eu abriria mão. Eu não abriria mão do jejum intermitente por causa disso, que é a disciplina de não comer à noite. Porque não importa o quão fitness você seja, quantos anos você tenha, mas nós temos mais vontade de comer à noite e isso envolve muitas coisas que a gente pode estar fazendo errado também durante o dia. Mas o fato de ter domínio sobre não atacar ou acabar com a minha alimentação, minha dieta, né, durante o dia, o meu esforço do dia todo, isso já paga só o fato de fazer o jejum intermitente. Então é um hábito que eu vou levar para a vida e não tenho por que eu tirar da minha vida só porque eu não vou estar, vai acabar o desafio, eu não vou estar dentro de um desafio. Domínio sobre o que a gente come e saciedade, eu acho que é o que todo mundo que quer manter uma vida saudável, emagrecer, quer. Então não tenho por que parar com esse benefício, não é mesmo? Mas esse é o meu testemunho, aquilo que está acontecendo na minha vida do jejum intermitente. Eu quero saber o seu. Coloque aqui nos comentários qual que tem sido a sua experiência, qual que foi a sua maior experiência com o jejum. Se você tem medo ou se você tem algum anseio, que a gente, porque não é só eu nessa jornada, várias pessoas também querem começar, estão fazendo, já são ainda muito mais avançadas do que eu. Então compartilha aqui para mim nos comentários pra gente se ajudar, ganhar conhecimento juntos e até o próximo vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like, um beijo e tchau, tchau!